Senhoras e senhores, boa noite. Esta Casa Legislativa recebe hoje os representantes da Unimed Petrópolis para tratar sobre a situação do processo de recuperação judicial concedido pela 4ª Vara Civil. Assim, de acordo com o edital 33 de 2018, com 2 inserções em jornal de grande circulação em nosso município, abro oficialmente esta audiência. Para tanto, inicialmente, passaremos à composição da mesa. Gostaria de convidar o senhor Rafael Gomes de Castro, presidente da Unimed Petrópolis, para que tomasse o seu assento. Senhor César Augusto, de São Tiago, vice-presidente da Unimed Petrópolis. Senhor Jair Costa, superintendente Unimed Petrópolis. O senhor Iscílio Faver, advogado da Unimed Petrópolis. Gostaria também de convidar o doutor Mauro Luiz Peralta, presidente do Sindicato dos Médicos. Também o ilustre senhor Rogério Tocha, presidente do Conselho Regional de Saúde. Composta a nossa mesa, senhoras e senhores, a pedido da direção executiva da Unimed Petrópolis, damos início a esta audiência que tem como objetivo esclarecer ao Poder Legislativo Municipal, bem como à sociedade petropolitana e região, sobre o processo de recuperação judicial concedido pela 4ª Vara Civil, a qual concede à cooperativa utilizar o procedimento para reestruturar suas dívidas, permitindo no novo modelo de gestão e resultado. Este assunto é de grande interesse para toda a região serrana, pois a cooperativa possui 35 mil beneficiários, sendo que 30% são idosos e 10% são de outras regiões, porém atendidos aqui. Além disso, a Unimed Petrópolis oferece 600 empregos diretos, 3.500 empregos indiretos, fazendo com que seja o segundo maior arrecadador de ISS do nosso município. Também possui o selo Organização Nacional de Acreditação, o único na região serrana. Comunico ainda, senhoras e senhores, que esta audiência está sendo transmitida pela TV Câmara e registrada através de ata, que posteriormente será publicada na página eletrônica do Legislativo Municipal. Nesse momento, eu queria convidar o excelentíssimo senhor vereador Justino do Raio X para que pudesse secretariar esta audiência. Saudar nosso ilustre vereador, pastor Antônio Brito, e agradecer pela presença, o ilustre vereador Luizinho Sorriso, e agradecer pela presença, e também nosso vereador Justino do Raio X, que já tem expertise de trabalhar no seu lado profissional na saúde do município. Gostaria de registrar também a presença do ilustre vereador, meu colega partidário, vereador Vanderlei Taboada. Muito obrigado pela presença. Nesse momento, gostaria de passar a palavra, vou começar pela mesa, depois a plateia que tiver dúvidas, pode formular a pergunta, levantar a mão, que depois da mesa se colocar, cederei a palavra a vocês também, de uma forma bem objetiva. Eu, nesse momento, gostaria de, para abrir os trabalhos e planificar toda essa... Eu gostaria de convidar
Nesse momento, eu gostaria de passar... ao doutor Rafael, presidente da nossa Unimed Petrópolis, para que ele abra os trabalhos, se coloque e logo em seguida, subsequente, estarei passando a palavra ao doutor Jair, doutor. Enfim, por favor, doutor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome do nosso presidente da Câmara, agradecer à Casa do Povo, como é assim que eu me refiro, a nossa Casa Legislativa e, sobretudo, o representante da sociedade petropolitana pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da Unimed Petrópolis e do que está acontecendo com ela. E, através dessa saudação, gostaria de saudar os nobres vereadores presentes, em especial um militante da saúde, parceiro, amigo, Justino, e ainda uma referência ao Silmar também, que hoje não pôde estar presente, mas que conhece muito bem os âmagos dos problemas que a saúde enfrenta, não só pública quanto privada. Nossa intenção aqui hoje é dar continuidade a algo que já foi veiculado pela imprensa em massa e, obviamente, dentro dos corredores das conversas informais da população petropolitana, mas é passar para vocês o que está acontecendo com a Unimed Petrópolis. Uma empresa de extrema importância, como o nobre presidente disse, a segunda maior receita de ISS no município, uma empresa que tem um porte inegável para dentro do nosso município, que só de balanço social, em 2016, destinou 63 milhões de reais, em 2017, 71 milhões de reais, e aquilo que nós temos de expectativa para o ano de 2018 vai ultrapassar com certeza mais do que 80 milhões de reais. Então, de fato, é uma empresa pujante, importante para a economia petropolitana. Se a gente pensar também no setor de saúde, entendendo que o braço do Estado, ao longo do tempo, não conseguiu fazer-se valer única e exclusivamente do sistema público de saúde, e que a saúde suplementar precisa efetivamente dar o seu apoio, o seu compromisso, ainda que de forma privada, ainda que de forma comercial, mas com uma responsabilidade social extremamente importante, nós temos hoje em torno de 60% do mercado de saúde suplementar da nossa cidade. Então, obviamente que qualquer coisa que possa atribular os pilares dessa instituição, ela pode reverberar para todos e principalmente para o nosso município. A Unimed Petrópolis é uma empresa de 46 anos, é uma empresa que sofre todos os problemas efetivos de uma trajetória longa, e a gente espera que ela seja centenária, e ela, ao longo do tempo, está na sua terceira geração. Eu represento uma terceira geração de liderança desse grupo, há uma terceira geração de médicos cooperados prestando serviço e chegando a serem os protagonistas da saúde suplementar dentro do nosso município. E isso gera uma importância muito grande, porque muitos de nós nos encontramos em várias fases da vida. Petrópolis tem essa vantagem, a gente consegue se congregar nessas várias fases da vida. E a Unimed Petrópolis, nos últimos 10 anos, excetuando os últimos 2, vamos botar 12 anos, mais 10 anos passados, ela passou por dificuldades financeiras muito grandes. Em parte também porque quando do surgimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, havia um entendimento dentro do próprio sistema Unimed, um sistema bastante bojudo e que remonta pouco mais de idade, tem 51 anos na verdade. Nós somos uma das primeiras Unimedes do estado do Brasil, e a Unimed do Brasil só pôde ser fundada na realidade por conta da Unimed Petrópolis. Ela viveu momentos em que tinha um pensamento, principalmente de suporte jurídico, de refutar a regulação que foi instituída a partir do final dos anos 90
e implementada efetivamente no começo dos anos 2000. Isso fez com que não só a Unimed Petrópolis, mas aqueles que seguiram essa orientação jurídica à época, fossem combalidos com aquilo que de fato precisa ser feito, que é a regulação do mercado da saúde suplementar. E esse é o primeiro recado que eu gostaria de deixar muito claro e registrado aos nobres vereadores e à população em geral, é que a Unimed Petrópolis não refuta a agência reguladora, não refuta ser regulamentado, não refuta que nós sejamos fiscalizados como qualquer outro ente. Eu conversava com alguns componentes da mesa e é importante ressaltar que a agência reguladora, as agências reguladoras, elas sempre vêm como um braço do poder público quando há o interesse fundamental a ser preservado do ser humano, da sociedade, da pessoa, mesmo no mercado privado. Então a gente não pode refutar isso, porque isso traz a gente os primórdios daquilo que é a base da nossa organização societária. Em sendo assim, a gente entende também que a agência é relativamente nova e que a agência depende de um certo grau de maturidade já experimentado em alguns outros setores. Por exemplo, os setores securitários, onde a gente tem a SUSEP, o Banco Central. Então, o Banco Central é uma estrutura bastante madura e, sobretudo, naquilo que tange ao socorro daqueles que, eventualmente, sofrem dificuldades, principalmente na área econômico-financeira. Então, dentro dessa contextualização, a Unimed Petrópolis só passou a seguir as ordens legislativas a partir de 2005, quando o Dr. José Carlos assumiu a presidência, mas, obviamente, com o tempo foi se acumulando uma série de situações, dentre elas também um passivo tributário, e que foi dificultando a vida da Unimed Petrópolis, e nos últimos 10 anos, excetuando-se esses últimos 2, ela experimentou uma série histórica de prejuízos grandes que remontaram a 60 milhões de reais. Então, nós temos, de fato, uma empresa com problemas financeiros, uma empresa que precisava ter uma mudança de gestão, de impacto, e corajosamente, na passagem do bastão, o Dr. José Carlos Santana de Araújo chamou um grupo, dos quais eu fui escolhido para ser o seu vice-presidente na eleição de 2017, com a missão de reformar administrativamente toda a empresa e para que a gente pudesse empreender um novo momento da Unimed Petrópolis. Isso aconteceu principalmente quando a gente, na função de vice-presidente, a gente trocou o comando administrativo máximo, quando o senhor Jair Costa Júnior veio compor a função de superintendente, e nós fizemos algumas ações, chamadas ações de curtíssimo prazo, das quais ele vai demonstrar os números já para vocês, de uma forma muito agressiva em pontos que precisavam ser melhorados rapidamente. E nós logramos sucesso porque em 9 meses de trabalho, a gente conseguiu não só reverter essa série histórica de prejuízo da Unimed Petrópolis, mas como negociar com todos os nossos fornecedores, parceiros, e a gente fez com que apenas por uma opção de já estar judicializado e seguir o curso da judicialização, na qual a gente, inclusive, tenta hoje fazer uma aproximação para que não precise ser derradeiro dentro do universo judiciário, mas a gente conseguiu equalizar toda a rede, trazer um equilíbrio assistencial que estava, de fato, desequilibrado, não só para a cadeia de clínicas, de hospitais, mas até de fornecedores. A gente põe uma coisa muito emblemática lá na Unimed, porque a gente chegou a possibilidade de ter rompimento do fornecimento de pão. Então, quando uma empresa chega a esse ponto, é que ela está pedindo socorro de fato. E com isso, nós também regularizamos uma coisa extremamente importante, que foi se tornar 100% adimplente nos nossos tributos correntes a partir de julho de 2017. Algo que não ocorria nos últimos 10 anos e que ajudou a montar todo um passivo tributário, sobretudo, para que a gente pudesse equacionar. Vislumbrando a mudança desses indicadores, não só assistenciais, mas como também administrativos, a gente entendeu que tinha que dar prosseguimento a um plano de ação bastante arrojado e agressivo ainda para o ano de 2018.
e assim o estamos fazendo, logrando sucesso até esse momento. Não experimentamos nenhum mês com prejuízo, estamos 100% adimplentes com as nossas responsabilidades, estamos pagando, aderimos ao programa de recuperação tributária e estamos conseguindo pagar. A gente tem um acordo ainda que seja judicial via penhora com a Receita Federal e a gente tem honrado esses compromissos. E, de certa forma, a gente voltou a poder investir no nosso cooperado, que de fato é o maior patrimônio a ser entregue à sociedade, porque é através do médico cooperado que a saúde acontece. Todo o restante, toda a rede abarcada em volta, ela tem a função de suportar o atendimento médico, e isso também está sendo feito, como disse, nessa renovação de geração, em que a gente trouxe 15 novos cooperados só esse ano. Isso mostra que nós temos de novo a confiança da comunidade médica em relação ao trabalho que está sendo executado. Mas ainda os desafios frente à agência, eles são muito grandes, porque o modelo da agência é de uma recuperação num prazo inferior à necessidade da Unimed Petrópolis. A ANS, ela sempre propõe um programa de recuperação com algumas regras, das quais a gente tem alguns questionamentos técnicos, mas que literalmente perfazem 18 meses, podendo ser prorrogáveis por mais 18 meses. Então isso faz com que a Unimed hoje tivesse que equacionar uma dívida milionária e ainda manter a sua qualidade assistencial dentro de um período de 3 anos, o que é absolutamente impossível, tá certo? Em sendo impossível, a gente tem um entendimento, através de um contato com o Dr. Cílio e o escritório que ele representa, da possibilidade de um instrumento jurídico que facilitaria ou possibilitaria a Unimed continuar promovendo a sua recuperação econômico-financeira e, com o tempo, com resultados subsequentes, sedimentando todo o trabalho que está sendo feito, pudesse estar equalizando as suas dívidas, mas, sobretudo, podendo investir para ter retorno de investimento. O exemplo disso é que essa gestão de 2018 já está podendo nos sinalizar a projeção de ampliação de leito no nosso hospital, por exemplo. Mais 20 leitos é o que nós estamos programando para o ano que vem. Então, isso mostra que a nossa capacidade de investir e reinvestir dentro do sistema que a gente atua e para a população petropolitana, ela é muito grande. Né? E que, por vezes, inclusive, o Poder Municipal fez uso, dentro de parcerias e entendimentos, para que a gente pudesse socorrê-los, não só extemporaneamente nas tragédias que eventualmente ocorrem nessas épocas que chegam agora, como as tragédias de chuva, em que a gente abre o hospital para que possa, solidariamente ao Poder Municipal, a Defesa Civil, atender os pacientes, mas também, eventualmente, dentro de alguma complexidade necessária que a gente possa suportar e encontrar um entendimento. Então, eu e César, meu vice-presidente, desde que assumimos, temos um lema muito grande, que é o lema da transparência. Doa a quem doer. Ou seja, não há informação que vai ficar retida que não seja passada à sociedade, principalmente à sociedade petropolitana. Porque a gente entende que a construção da Unimed Petrópolis se deu através de um ideal de construção da sociedade petropolitana, e a edificação e a manutenção só vai se fazer dessa mesma forma. Então, fizemos encontro com os empresários, clientes e não clientes, tivemos um apoio muito grande do governo municipal, e aqui agradecer mais uma vez ao prefeito Bernardo Rossi, ao secretário de Desenvolvimento Marcelo Fiorini e ao nosso procurador-geral Sebastião Médici, que declararam total apoio e interesse na recuperação da Unimed Petrópolis, porque entendem a importância da nossa empresa para a cidade, mas, sobretudo, para o caos que pode advir da ausência da Unimed Petrópolis no mercado operando. Ou seja, como o presidente falou, são 35 mil clientes diretos, existe uma estimativa em torno de 10 a 15 mil, ela não é tão precisa porque o número é sempre baseado em quem usa o plano de saúde, mas de outras Unimedes, como a Unimed Rio, Unimed Friburgo, entre outras. Então a gente está falando de 45 mil usuários. 45 mil usuários que não encontrarão um sistema de saúde que o abarque hoje sem a Unimed Petrópolis. E se a gente considerar
que a gente ficar sem os leitos do Hospital Unimed, isso também vai sobrecarregar aqueles outros entes privados, mas sobretudo a saúde pública da nossa cidade, isso também é de relevância, é de impacto. E a gente entendeu que essa discussão também precisava chegar à Casa do Povo, como eu disse, aos nossos representantes legislativos, que brigam diuturnamente aí para que as leis e atendimento à população possa ser o mais efetivo possível, mas, sobretudo, para ser uma demonstração pública dessa transparência objetivada por nós. Aqui também a doutora Odete, do Conselho de Administração. Então, nosso Conselho de Administração ele tem sido absolutamente diligente, não só nas medidas austeras da nossa recuperação, mas também nessa transparência. É muita informação, eu espero ter passado um contexto que abre o assunto para a apresentação executiva que a gente gostaria de fazer para vocês, para que não seja apenas um discurso, mas existe um registro de números, e um registro de números substanciais, para mostrar que a empresa está se recuperando. Em recente agravo à nossa recuperação judicial, a ANS fez uma série de considerações, nas quais, obviamente, nós faremos ações recursais em que entendemos que não houve a profundidade da exploração do assunto, há omissões, por assim dizer, dentro daquilo que foi descrito, mas, sobretudo, desse período que eu estou falando aqui para vocês, que engloba desde maio de 2017 até o presente momento. É óbvio que existem alguns indicadores, e aí entrando dentro de uma matemática, que eles dependem de uma base de cálculo para serem mudados. Só que para essa base de cálculo alcançar uma mudança lá em cima naquele indicador, ela é tempo dependente, o que particularmente sustenta o nosso pleito, ou seja, nos dê tempo, pavimentando um pouquinho a cada dia, porque quando chegar o futuro, quando o futuro se tornar presente, de fato, a gente vai ter entregue aquilo que a gente está prometendo. E queria deixar como recado final que existe também um paradoxo, e um paradoxo público, um paradoxo que pode ser pesquisado dentro do próprio site da ANS, na sala de situação, em que ela sempre agrava a Unimed Petrópolis como um risco assistencial. E ela, dentro de um indicador que se chama risco assistencial, classifica a Unimed Petrópolis como baixo risco. Então, há um paradoxo, inclusive, a ser explorado do ponto de vista jurídico, em como, dentro de uma peça acusatória, por assim dizer, ou ainda recursal, ela diz que a Unimed Petrópolis não tem a capacidade da assistência e, ao mesmo tempo, dentro dos seus critérios, algoritmos matemáticos de averiguação, ela nos diz que nós temos um risco assistencial baixo. Então, é com esse espírito de transparência que a gente vem. Vamos ter as apresentações, vamos estar à disposição para conversar com a sociedade, para esclarecer todos os pontos que assim forem necessários ou de interesse público. Mais uma vez, muito obrigado à Casa pela oportunidade. Obrigado, doutor Rafael. Neste momento, gostaria de passar a palavra ao doutor Jair Costa, superintendente da Unimed Petrópolis. Muito boa noite a todos. Eu não poderia começar de outra forma, senão agradecendo o presidente da casa por nos receber e nos dar a oportunidade de apresentar todo o cenário e todo o contexto da Unimed Petrópolis. O presidente falou muito em relação à transparência e quando a gente fala de um plano de recuperação judicial, principalmente para os leigos e normalmente para a sociedade como um todo, isso pode conotar uma empresa com sérias dificuldades e que corre um sério risco de encerrar as suas atividades e colocar, obviamente, as pessoas sobre um risco de uma prestação de serviço em dificuldade. Nosso objetivo é mostrar que a Unimed Petrópolis é uma empresa diferente. Há um ano ela vem colecionando uma série de resultados, fruto de um trabalho intenso, pensado, planejado e organizado. E o objetivo de procurar a recuperação judicial nada mais é do que, com esse trabalho, ter tempo de conseguir continuar produzindo os resultados que a empresa precisa e a sociedade petropolitana também precisa. Então, nós chamamos essa apresentação de Unimed Transparente. Ela mostra um pouco da evolução da empresa, o que ela tinha de problemas, o que ela colecionou de problemas ao longo do tempo e o que a gente tem feito para solucionar esses problemas e os resultados que a gente vem colhendo.
Basicamente, um resultado que a gente vem apresentando do ano de 2018. Então, normalmente, uma operadora de plano de saúde, ela tem uma diferença de 2 meses entre o mês corrente e aquilo que ela tem de informação contábil consolidada. Então, a gente está trazendo a essa casa e a toda a sociedade os resultados acumulados até agosto de 2018. Então, basicamente, a demonstração dos resultados do plano de recuperação. E essa primeira informação é uma informação impactante em relação a quanto essa empresa se reposicionou no mercado em relação ao seu faturamento, à sua receita. Então, a gente está fazendo um comparativo de 3 períodos, janeiro a agosto de 2016, janeiro a agosto de 2017 e janeiro a agosto de 2018. E o que vocês vão perceber é que em 2016, essa empresa colecionava nesse período 95 milhões de faturamento para uma carteira de 38 mil clientes. Nesse mesmo período, em 2017, o faturamento subiu a 104 milhões de reais para uma carteira de 36 mil clientes. E em 2018, o faturamento foi a 113 milhões de reais para uma carteira de 34.600 clientes. Então, o que a gente percebe é que a Unimed não é isenta a tudo que acontece no cenário econômico. Então, toda a crise que atingiu o Rio de Janeiro e a região de Petrópolis fez com que muitas empresas deixassem de existir, principalmente em relação ao comércio. Isso gerou desemprego e a consequência para o negócio da Unimed Petrópolis foi queda do número de clientes. Mas isso, como a gente está demonstrando, não se refletiu no nosso faturamento. Nós entendemos que a empresa precisava se reposicionar no mercado e ela não podia continuar tendo carteiras de negócio, carteiras de clientes que trouxessem prejuízo ao negócio. Então, a partir desse reposicionamento, a gente percebe que, independente da crise, o aumento da receita foi de 9 milhões de 2016 para 2017 e de mais 8 milhões e 600 de 2017 para 2018. Então, num período de 2 anos, o faturamento da empresa cresce 18 milhões de reais, praticamente 19%. Independente, então, da queda do número dessa carteira. Trago também uma informação em relação à sinistralidade, é um termo que é utilizado nesse mercado, basicamente é um percentual, é um índice que mede quanto da receita está comprometido com o pagamento das consultas, dos exames, das internações. Então, aqui a gente faz um comparativo do próprio resultado da Unimed Petrópolis, trazendo com as outras Unimed do estado do Rio de Janeiro, mas também se comparando ao Golden Cross, que é uma empresa medicina de grupo, e a Sul América, que é uma seguradora que atua nesse negócio. A gente tem uma informação chamada sinistralidade do ano anterior, e mostra que no ano de 2016, a Unimed Petrópolis tinha um índice de sinistralidade de 92,8%. E nesse indicador não há nenhum tipo de complemento em relação às despesas administrativas e operacionais, em que numa operadora de plano de saúde normalmente variam entre 12% e 15%. Então, se só com pagamento de consultas, exames, internações, cirurgias, a empresa tinha comprometimento de quase 93% do seu faturamento, evidentemente ela colecionava prejuízos. Já em 2017, esse indicador caiu para 84,77%, uma queda de 8,65 pontos percentuais. E para que tanto a Câmara quanto a sociedade tenham a dimensão dessa recuperação em apenas um ano, se nós formos comparar com todas as outras Unimed do Rio de Janeiro, à exceção da Unimed Rio, todas as outras Unimed melhoraram a sua sinistralidade em 2,3 pontos percentuais, saindo de um indicador de 86,35 para 84,37. A Golden Cross teve uma redução de 2,36, saindo de 87 para 85. E a Sul América apenas 0,53, saindo de 81 para 80. Então, quando a gente olha esse indicador, a gente pode tranquilamente dizer que aqui a empresa, de fato, tinha uma dificuldade enorme de honrar os seus compromissos, e aqui em 2017 ela já está dentro do jogo, ela voltou para o jogo. Ela já tem uma condição de sinistralidade muito próxima àquela que o mercado observa. Mas isso foi em 2017, como essa empresa está hoje? Qual é a evolução disso? Ela está melhorando, ela está piorando, ela continua estável? Aqui a gente faz uma apresentação desse mesmo indicador da sinistralidade nos últimos 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, o indicador era de 86,26, então, obviamente, ainda ruim. Nos últimos 30 meses, de 84,77, não tão bom.
Nos últimos 2 anos, de 82,94, nos últimos 18 meses, de 81,92, nos últimos 12 meses, de 81,71 e nos últimos 6 meses, de 81,28. Então, nós podemos apresentar hoje com tranquilidade a todos vocês que a Unimed Petrópolis tem um desempenho nesse ano melhor do que a média geral de todas as operadoras do mercado de saúde suplementar brasileiro. Obviamente, nós somos infinitamente menores do que todo esse mercado, é um mercado que abarca mais de 40 milhões de pessoas com um plano de saúde, mas proporcionalmente à nossa realidade, a nossa rentabilidade, o nosso desempenho já é melhor do que o mercado. Esse é um gráfico emblemático, mostra onde nós estávamos em relação ao nosso endividamento e à nossa necessidade e onde nós estamos. Então, o Rafael e o César, e principalmente o Rafael, ele assume a vice-presidência da Unimed Petrópolis em março de 2017. Hoje ele é presidente da cooperativa, numa transição feita com o Dr. Zé Carlos. Mas quando o Rafael assume a vice-presidência e eu sou convidado para assumir a superintendência, essa empresa tinha 8 milhões e 100 de endividamento de curto prazo. Então era com as clínicas, com os laboratórios, com os prestadores e fornecedores e sim, até com o padeiro. Naquela oportunidade a gente tinha uma cobrança da padaria em relação ao fornecimento de pão. E a gente tinha um fluxo de caixa de 1.430.000, então obviamente muito mais despesa do que recurso. Então a gente escreve esse plano de recuperação, um plano absolutamente focado. A gente sabe que uma grande empresa tem muitos problemas, mas nós também entendemos que se a gente identificasse aqueles que eram mais ofensores e que se a gente atacasse com assertividade esses mais ofensores, o resultado viria mais rapidamente. Então, em assim o fazendo, o que a gente acaba observando nesse gráfico é que esse nível de endividamento ele vai diminuindo de uma forma exponencial, saindo então de abril de 8.107.000, chegando em dezembro em 1.709.000. E o fluxo de caixa, que antes era de 1.430.000, chega ao final do ano de 2017 com 7.358.000. E nós conseguimos esse desempenho não só honrando com todos os compromissos atuais, e aí o que significa os compromissos atuais? Pagar todos rigorosamente em dia, não aumentar esse endividamento, mas começar a recompor perdas do passado. Então, nessa oportunidade, em abril, a Unimed Petrópolis só pagava 2 tributos, fundamentalmente o ISS do município e o PIS sobre a folha. Nenhum outro imposto era pago, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, absolutamente nada. Então a gente sai desse contexto, passa a pagar absolutamente tudo em dia e ainda consegue colecionar esse resultado em relação ao fluxo de caixa e à capacidade financeira da empresa. Mas isso é 2017, é importante que a gente também apresente o cenário de 2018. Aquele endividamento de 2017 que finalizou em 1.709.000, ele permanece em 2018 em 1.596.000, porque um único prestador ele entendeu que já havia um caminho decidido de a busca desse recurso judicial e que então não caberia qualquer tipo de acordo, seguiu nesse caminho judicial. Então essa linha permanece absolutamente estável porque a empresa não se endivida mais. Ela paga todos, absolutamente todos, inclusive os órgãos públicos em dia. E o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, com a posição fechada em agosto, é de um superávit de 5.769.000. Então a gente paga e ainda sobra recurso. E o que a empresa faz com esses recursos? O slide seguinte, a apresentação seguinte, é um demonstrativo das aplicações financeiras da empresa. Nós começamos janeiro de 2017 com apenas 5.472.000 de recursos aplicados. E aí por que eu digo apenas? A Unimed Petrópolis hoje, dentro da sua realidade de pagamento de despesas assistenciais, então tudo aquilo que a população procura para atendimento médico, essa nossa responsabilidade do primeiro mês é de 10,5 milhões. Então em janeiro de 2017, se porventura a empresa encerrasse as suas atividades, ela só teria R$ 5.472.000 de recursos aplicados
para pagar 10 milhões e meio de endividamento certo que ela tem com a sua rede prestadora. Isso muda completamente a partir dos resultados. Então, se há superávit de fluxo de caixa, se o nosso ciclo financeiro então é positivo, a empresa passa a fazer aplicações financeiras e passa então a diminuir o seu risco frente à sua população, aos seus fornecedores, aquilo que o mercado conhece como stakeholders. Então, a gente chega em agosto de 2018 com 17.215.000 reais aplicados. Então, daqueles 10 milhões e meio que eu falei que é a nossa responsabilidade de curto prazo, nós temos quase 160% desse recurso. Então, se a empresa fechasse as suas atividades, ela conseguiria pagar absolutamente todos esses fornecedores no seu primeiro mês de prestação de serviço e ainda sobraria recurso. Então, quando a gente olha para esse número e a gente ouve que a Unimed Petrópolis ela é inviável porque ela é incapaz de manter uma prestação de serviço adequada e honrar com seus compromissos de curto prazo, essa é uma afirmação absolutamente equivocada e não reflete a realidade dessa nova empresa. Ela poderia refletir a realidade de uma empresa até 2016, mas toda uma mudança de cenário e de contexto, toda uma reformulação administrativa e uma gestão profissional focada em resultado e recuperação da empresa, faz com que essa afirmação não se reflita nessa empresa que a gente está apresentando aos senhores e a toda a sociedade. Mas não é só isso. Então a gente tem essa geração de recurso, a gente tem essa aplicação financeira. Mas como eu disse, o presidente também disse, num determinado período de tempo a empresa deixou de pagar impostos, exceção ao município. Então, entendendo a importância da Unimed Petrópolis na arrecadação municipal e o quanto esses recursos são importantes para o reinvestimento na cidade, a Unimed pagava o ISS, mas nenhum outro. E aí, obviamente, ela constituiu um passivo tributário grande, substancial. E o que a empresa tem feito? Desde junho de 2017, a empresa vem depositando judicialmente, numa conta judicial, todo mês, 250 mil reais. E a gente chega numa posição de agosto de 2018, com 4 milhões depositados numa conta judicial, para que esse recurso seja destinado a um acordo com a União em relação ao passivo tributário. Então, a gente paga os impostos, taxas e contribuições em dia, a gente faz aplicações financeiras para garantir o futuro de médio e longo prazo e a gente ainda deposita mensalmente 250 mil numa conta judicial para se discutir o passivo tributário. E não só isso, a gente prepara a empresa para que ela seja forte e tenha então a oportunidade de aderir a toda e qualquer oportunidade que o ente público possa proporcionar. Então, no ano passado, e mais precisamente em agosto, o governo federal editou um programa especial de regularização tributária. A Unimed aderiu parcialmente a esse programa, dentro da sua capacidade financeira, para que todo esse projeto não fosse impactado, para que a gente então tivesse a certeza que em assim aderindo, nós tivéssemos a capacidade de honrar esse compromisso e manter a adesão. Então a gente adere ao PERT, adere a mais de 30 milhões de passivo tributário, a gente faz o pagamento daquilo que o governo tinha estabelecido como pagamento à vista por esse valor. Então a gente faz uma adesão de mais de 30 milhões e paga em dinheiro 5% desse valor e faz a consolidação desses débitos a partir dos prejuízos fiscais que a empresa teve ao longo da última década e que assim o programa permitia. Isso é um resultado, o slide do resultado econômico. Então a gente falou muito sobre a questão financeira, mas tem um aspecto econômico. É aquilo que a empresa então apresenta aos seus sócios como o resultado da sua operação. Se é uma operação deficitária e aí os sócios precisam devolver dinheiro a ela, ou se é uma operação superavitária, ou seja, num cenário empresarial, obviamente não é a Unimed Petrópolis, é uma cooperativa, mas num cenário empresarial lucro, no caso da cooperativa é o superávit, como essa empresa vem se comportando ao longo dos últimos 3 anos e particularmente em relação a esse período. Então, de janeiro a agosto de 2016, essa empresa ela apresentou um prejuízo da ordem de 5 milhões e 200 mil reais. E esse prejuízo, esse déficit econômico,
foi em decorrência de um faturamento de 95 milhões. Então, essa empresa, se a gente estivesse falando em rentabilidade, ela obviamente teria uma rentabilidade negativa, e essa rentabilidade negativa seria superior a 5%. Então, era de fato uma empresa com muita dificuldade. Esse cenário muda já em 2017. Em 2017, nesse período, a empresa teve R$ 1.859.000 de superávit, para um faturamento de 104 milhões, quase 105 milhões. Então, ela deixa de ser uma empresa com déficit para ser uma empresa com superávit, e, nesse caso, 1,77%. E como essa empresa que se apresenta a vocês hoje está? Hoje, até agosto, o resultado econômico foi de 4.126.000, um resultado positivo, um superávit, para um faturamento de 113 milhões. Então, nesse cenário, a Unimed Petrópolis apresentou uma rentabilidade de 3,64. Esse número é tão expressivo que, se qualquer um de nós quiser facilmente consultar, e aí a gente tem hoje, com a facilidade de todos os recursos que a internet nos traz, a gente consegue facilmente identificar que uma operadora de plano de saúde bem administrada no mercado brasileiro hoje tem algo em torno de 2% de rentabilidade. Então, como todos os números eles estão encadeados, eles refletem um resultado geral. Se a empresa tem uma sinistralidade equilibrada, isso vai refletir na sinistralidade e na rentabilidade. E aí, em refletindo na rentabilidade, se a gente diz que a nossa sinistralidade é menor do que o observado no mercado, a nossa rentabilidade tem que ser maior do que aquela observada no mercado. Então, hoje, essa empresa se apresenta a vocês como uma empresa com um superávit de 3,64%. É um número a se comemorar. Pouquíssimas empresas apresentam esse resultado hoje. E aí, é a partir desse resultado que o nosso presidente fala que a empresa hoje tem a capacidade de pensar em investir, e esse pensamento de investimento passa por melhorar a assistência, melhorar aquilo que nós, de fato, nascemos e somos administrados para fazer, que é cuidar da saúde de todos aqueles que escolheram a Unimed Petrópolis como a empresa para cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida e da vida das suas famílias. Quem dera fosse só isso, presidente. Além desse resultado econômico, a empresa está se preparando para o futuro. E o que eu quero dizer com isso? O resultado econômico, ele apresenta o resultado de hoje, ele não representa o resultado de amanhã. E o resultado de amanhã ele pode ser impactado, por exemplo, com toda sorte de questionamentos judiciais. Então, a gente pode ter uma ação trabalhista, se ela é cabível ou não, se ela é devida ou não. Você pode ter um questionamento trabalhista, você pode ter um questionamento civil, pode haver um processo por alguém entender que, apesar de não ter contratado uma cobertura, precisa de um determinado atendimento, precisa de uma determinada prótese para fazer um procedimento cirúrgico. Então, essa empresa precisa estar cada vez mais forte, cada vez mais contingenciada economicamente, para que, se porventura qualquer dessas coisas acontecerem, ela não observar prejuízos. Então, a gente chama isso, nessa administração, de trazer uma administração linear, extinguindo o efeito serrote. Então, é uma empresa que no ano apresenta lucro e no outro prejuízo, e no ano lucro e no ano prejuízo. Então, uma empresa que tende a trazer um resultado linear, uma administração linear, uma administração sem sobressaltos, para que as pessoas, então, tenham a certeza de que, nos anos seguintes, elas não correm o risco de um prejuízo substancial, como ela observou num passado recente. Então, o que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra o quanto essa empresa tinha de contingenciamento em cada um desses períodos. Então, em 2016, de janeiro a agosto, o nível de contingenciamento era de 6.400.000. Em 2017, o nível de contingenciamento era de 6.360.000. Então, basicamente, não houve nenhum tipo de acréscimo desse contingenciamento. Mas, em 2018, esse montante já chega a 9.419.000. Então, além dos resultados apresentados, então do resultado de mais de 4 milhões, a Unimed Petrópolis contingenciou, ou seja, já tirando do seu resultado econômico do ano, mais de 3 milhões de reais. Se assim não o tivesse feito, o resultado econômico seria superior a 7 milhões de reais,
e aí a gente estaria então falando de uma rentabilidade superior a 6%, algo inimaginável se a gente fosse comparar e se comparar com o restante do mercado. Então é um panorama em que a gente apresenta uma empresa hoje com um resultado expressivo, mas já se preparando para o ano que vem e para os anos seguintes, para que esse resultado expressivo ele se perpetue. Então, basicamente, a gente está buscando a sustentabilidade em todo o contexto que o termo sustentabilidade se apresenta. Estou chegando ao último slide, e isso aqui basicamente representa por que nós chegamos até aqui, por que nós pedimos a recuperação judicial. A gente está apresentando o resultado econômico da empresa, acumulado de janeiro a agosto, desde o ano de 1997. E aí os senhores vão perceber que ano após ano, exceto pouquíssimos períodos, essa empresa foi colecionando prejuízos e alguns prejuízos substanciais, em que, por exemplo, em 2012, ele ultrapassa 8 milhões de reais de prejuízo de janeiro a agosto. Então, isso causou, no contexto empresarial, que o patrimônio da empresa ficasse negativo, e aí no contexto empresarial não existe empresa com patrimônio negativo. Como ela não honrou o pagamento de impostos, taxas e contribuições, esse tipo de pagamento ele é um pagamento devido, ele é um pagamento inegociável, então ele não sai da contabilização de curto prazo, e aí não saindo da contabilização de curto prazo, o nosso capital circulante líquido ele passa a ser negativo, e aí o capital circulante líquido sendo negativo, o nosso índice de liquidez também é baixo. Então, foi isso que nos trouxe até aqui, mas se a gente observar 2017 e 2018, nós vamos perceber que a gente está falando de uma outra empresa. Uma empresa que, pelos resultados que está apresentando, pela seriedade do trabalho que está apresentando, ela merece tempo para continuar trabalhando, produzindo, gerando riqueza para essa sociedade, para essa população. Na minha opinião, é inimaginável a extinção da Unimed Petrópolis. Ela gera 700 empregos diretos, mas ela gera mais de 2.000 empregos indiretos. Ela gera mais de 70 milhões de reais de riqueza na população. E particularmente em relação à classe médica, eu me pergunto se haveria de fato mercado para essa classe com o encerramento das atividades da Unimed Petrópolis, se essa classe não precisaria fazer um movimento inverso das escolhas pessoais de morar aqui, viver aqui e cuidar da sua família aqui, para que ela então pudesse buscar os recursos do seu sustento em outros municípios, tais como Juiz de Fora ou Rio de Janeiro. Então é com esse cenário que a gente está pedindo tempo, porque como o nosso presidente, o presidente da Unimed Petrópolis disse, as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde só nos permitiria 2 anos para resolver todos os problemas econômicos de todo esse período, podendo ser prorrogado por um período de mais de 12 meses. Em função do que se acumulou, é inimaginável que a gente consiga em 2, 3 anos resolver esses problemas. Então a gente acredita que sim, é possível, com o trabalho que está sendo feito, com o apoio que a gente tem recebido. Esse apoio passa por as empresas contratantes, pelos clientes, pessoa física, pelo poder público, por essa casa que nos recebe, pelo prefeito, pelo procurador, pelos secretários. E é nesse cenário, com uma perspectiva de tranquilizar essa população, de que essa empresa ela não tem o risco de não honrar com os seus compromissos e principalmente com atender essa população, que a gente vem pedir o apoio para que ela consiga então o tempo que um plano de recuperação judicial pode nos proporcionar. Queria agradecer a todos pela oportunidade de falar a vocês e devolver a palavra ao presidente da mesa. Parabéns, doutor Jair, muito bem planificado. Nesse momento eu passo a palavra ao doutor César, nosso vice-presidente da Unimed Petrópolis. Por favor. Boa noite. Obrigado ao presidente, Rony Medeiros, aos vereadores presentes, à Casa Legislativa que nos acolhe. Como o nosso presidente já discorreu longamente, o nosso superintendente também, serei breve. Ressaltarei apenas que, na medida que estamos na Casa Legislativa, lembrar que a Constituição
Federal de 1988 prevê, no seu título 2º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no seu inciso 18, o seguinte: a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência do Estado ou a interferência estatal em seu funcionamento. E ressaltar também que essa mesma Constituição, seu título 8º, no capítulo 1 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, no seu artigo 174, parágrafo 2º, o seguinte: a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Com base nisso, e depois da demonstração inequívoca do nosso superintendente da pujança atual da Unimed Petrópolis e da evidente recuperação e curva de inflexão que ela apresenta hoje, contribuindo para a economia da cidade, Dr. Mauro Peralta, eu gostaria, então, de dizer que a criação da ANS, Agência Nacional de Saúde, em 2000, a subsequente a essa criação da nova Constituição, instituiu, através da Lei 9656, a Agência Nacional de Saúde com o intuito de regular o setor da saúde. E, na medida que a agência nos regula, em algum momento esbarrando no artigo constitucional que veda a interferência do Estado no funcionamento de uma cooperativa, porém com o intuito positivo de garantir o atendimento a toda essa massa de usuários de plano de saúde que delas depende, ela, na medida em que nos aponta inconsistências econômico-financeiras, porém com um padrão de avaliação que foge àquele que é dado às atividades empresariais no Brasil e nos dá, então, apenas a possibilidade de uma recuperação via processo administrativo com moldes nos parâmetros da agência, e faz isso sobre a pecha de um eminente risco assistencial, nós, com base no princípio magno da Constituição, que todos devem ser tratados com igualdade e com justiça, nos sentimos injustiçados. Porque é justamente no aspecto assistencial que a Agência Nacional de Saúde nos avalia com excelência. Nós somos, através do monitoramento da própria agência, classificados em assistência como status verde, que é o melhor. E o índice de avaliação do risco assistencial que a agência faz de todas as operadoras, que inclusive foi recentemente divulgado para a nossa operadora, é baixíssimo. Em comparação com o Estado, é um dos mais baixos. Então, uma empresa que tem demonstrado uma capacidade de recuperação, como o Jair acabou de mostrar, e que cumpre com as suas atribuições assistenciais, temos um número muito pequeno de reclamações, são as notificações de NIPs, notificações de investigação preliminar, baixíssimo na agência. Quase todos os que são feitos, inclusive, são resolvidos pelo nosso setor de mercado e de regulação. Ou seja, é justamente pelo risco que a sociedade petropolitana sofre em caso de liquidação da nossa empresa que nós defendemos a permanência dela. Ou seja, o argumento da ANS é o mesmo que nós usamos. Hoje, o fechamento do nosso hospital, o Hospital Unimed, que é o primeiro hospital da região serrana a conseguir o selo nacional de acreditação, concedido pela Organização Nacional de Acreditação, que nenhum outro hospital no município tem, e nenhum outro hospital na região serrana tem, e somos
parte de um grupo seleto de 4% dos hospitais do Brasil que tem esse selo de acreditação, ou seja, é patente que assistencialmente nós cumprimos com os nossos deveres. E econômico-financeiramente, nós estamos no melhor momento que a empresa já teve em toda a sua história. Então, contestamos sim a solicitação de liquidação da nossa empresa pela agência, contestamos através do princípio constitucional e contestamos através dos resultados que apresentamos. E como estamos na Casa Legislativa, que deve defender o bom cumprimento da lei, vimos humildemente, amigavelmente, e aí quando eu falo de amigavelmente, olhando para o Justino, que já trabalhamos juntos, já demos plantões juntos nos hospitais da cidade, precisamos desse apoio, dessa ajuda, para, acima de tudo, fazermos justiça e defendermos a população petropolitana do caos que se instalaria na cidade no caso do fechamento da nossa empresa. Agradeço a todos a acolhida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César. Pode ter certeza que a Casa do Povo está sempre aberta a esses assuntos de relevância. E se depender desse vereador, isso não vai acontecer. Nós estamos aqui com os vereadores e vamos lutar muito para que isso não aconteça. E além de ser vice-presidente da Unimed, é um dos melhores ortopedistas que já trabalhei. Quero te dar os parabéns, não tive essa oportunidade, mas estou falando de ao vivo. Foi sempre um grande prazer dar plantão ao seu lado. Agora com a palavra o doutor Círio, que vai explanar sobre o plano de recuperação judicial da Unimed. Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui perante as autoridades do município. E gostaria também, fazendo em compasso com a diretoria atual da Unimed, esclarecer apenas alguns pontos em relação a essa recuperação judicial. Eu fui contratado pela atual diretoria, através de uma assembleia, para representar os interesses da Unimed apenas no processo de recuperação judicial. Atuo nessa área há mais de 10 anos. A atual lei de falências e recuperação, ela completou a sua maioridade atualmente, tem 18 anos, e visivelmente já se sabe, já tramita no Congresso Nacional, alguns projetos de lei pretendendo atualizá-la ou adequá-la à nossa realidade econômica. Dentre esses projetos, inclusive, já existem, se eu salvo engano, 2 ou 3 projetos, justamente para estipular, esclarecer aquilo que hoje pode não estar claro na redação da Lei 11.101, no que se refere à legitimidade das cooperativas de poderem se utilizar do Instituto de Recuperação Judicial. Ou seja, não apenas colocá-lo à disposição das denominadas empresas assim constituídas, mas também das próprias cooperativas. E muito em compasso com o desejo e a interpretação constitucional, também já mencionada aqui, da nossa Carta Magna, que no seu artigo 174, expressamente ao falar da preservação das atividades econômicas, fez questão, poderia não fazê-lo, mas fez questão de destacar expressamente o cooperativismo. Não por acaso, porque a atividade das cooperativas, aí não estou apenas me referindo ao setor de saúde, o setor agrícola também é muito refém dessa distância entre a economia e a preservação. A cooperativa responde hoje por parte significativa do nosso PIB. Se nós hoje estamos preocupados na realidade econômica do Brasil, com grandes reformas ou pensamentos, né, num desejo maior de nos tornarmos uma nação aberta ao mercado, competitiva, ora, isso não tem como passar à margem de uma interpretação do desejo constitucional, onde no artigo 174, parágrafo 2º, expressamente fala que a lei
buscará preservar o cooperativismo. Ora, não existe maior preocupação na preservação do que colocar à disposição desses agentes econômicos, denominados cooperativas, à disposição deles a única lei que até agora temos de recuperação de empresas. Não enxergo como sendo possível alguém sustentar que mais vale a pena acabar com a Unimed Petrópolis do que tentar resolver o problema diante de uma recuperação extrajudicial, inclusive já iniciada pela própria diretoria. Ou seja, se agora, uma vez já adentrando ao processo de recuperação judicial, por um acaso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em grau de recurso, acolha as alegações desarrazoadas da ANS, simplesmente estaremos condenando à morte uma empresa viável e, junto com ela, estaremos condenando mais de 35 mil pessoas que necessitam do atendimento, que certamente, sem a Unimed Petrópolis, não irão todos se enquadrar naquela que poderá surgir para a assunção da carteira de associados de acordo com a ANS, certamente não conseguirão, certamente parte significativa dessas pessoas que hoje são atendidas pela Unimed irão se encaminhar para o SUS. Nós temos mais de 280 profissionais médicos desse município que dependem da estrutura da Unimed Petrópolis. Temos uma geração de empregos diretos e indiretos que ultrapassa mais de 2.000 vagas. Ou seja, querer acabar simplesmente com essa sociedade é querer condenar as pessoas que diretamente ou indiretamente precisam dessa preservação. E aqui eu estou incluindo também o orçamento da União, onde a própria Unimed hoje, regularmente, pontualmente, cumpre com o PERT, com o Programa Especial de Pagamento Tributário, que certamente, numa hipótese de liquidação, como a ANS deseja, não será adimplido. A lei, inclusive, é clara nesse aspecto. A liquidação nada mais é do que uma falência da própria cooperativa, e sabemos que numa falência a discussão e o recebimento dos créditos se torna muito mais onerosa, ou seja, a União estaria sendo lesada, o município estaria sendo lesado e o Estado seria sendo lesado. Portanto, a pergunta que me cabe fazer como advogado, e por isso que aceitei o convite da contratação dessa recuperação judicial, que para muitos, no primeiro momento, soavam de maneira condenatória, do tipo que nós não conseguiríamos fazer essa recuperação, e conseguimos a decisão logo em primeira instância, então logo entramos com a ação judicial, é justamente numa pergunta singela, simples, onde qualquer leigo é capaz de responder. A quem interessa a extinção das atividades da Unimed Petrópolis? A quem pode interessar a extinção de uma sociedade que apresenta apenas, em tão curto espaço de tempo, os números que já foram apresentados? A quem interessa a extinção se a própria Constituição Federal desse país diz que vai fazer de tudo para preservar a atividade do cooperativismo? E é importante a gente destacar, e talvez a ANS não tenha ainda conseguido enxergar esse nosso desejo, e aqui já foi referendado pelos presidentes e pelo vice-presidente, não se deseja com essa recuperação judicial dizer que a atividade, o objeto dessa cooperativa de saúde, esteja alijada de qualquer regulamentação. Ou seja, não está querendo aqui, ao contrário do que pode a ANS, e às vezes o faz um tanto de maneira irresponsável, dizer que a recuperação judicial é uma afronta ao princípio da separação de poderes. Ora, aonde está essa afronta? Eu busco a tutela do Estado justamente para me garantir a sobrevivência. E junto com essa tutela do Estado, eu chamo a ANS para fazer parte do processo. Aonde que está a invasão
no princípio de separação de uma agência reguladora. Qual é o desejo da agência reguladora? De não aquele de bem fiscalizar, de bem regulamentar. E por que o Estado judicial será um empecilho para isso? Evidentemente que não. Não há qualquer empecilho, não há qualquer inconstitucionalidade nesse desejo. Pelo contrário, o que se busca é atender os interesses não só do fisco, não só daqueles credores que possuem créditos oriundos de prestação de serviço, mas também do aspecto social, que é de suma importância e, evidentemente, todos aqui nessa casa sabem disso. O que nós precisamos fazer com que a ANS entenda é que nós não temos como seguir naquilo que ela deseja. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos condições de manter o bom serviço prestado que se faz até o momento. Ora, onde a formalidade se sobrepõe à realidade, nada pode prosperar. Portanto, eu acredito, apesar do recurso que a ANS apresentou ao processo de recuperação, eu acredito no bom senso da agência reguladora, assim como a Anatel teve o seu bom senso na maior recuperação judicial que tivemos, no caso da Oi. Isso é importante a gente frisar. Nós não estamos na primeira recuperação de uma atividade regulamentada. A Oi, a maior recuperação da América Latina, que homologou seu plano de recuperação há menos de 1 ano e, portanto, obteve êxito na recuperação judicial, também teve esse mesmo raciocínio junto com a sua agência reguladora. O que precisamos é simplesmente que a ANS abra as portas para essa mediação, que ela possa, então, sentar conosco e fazer um plano de adequação naquilo que ela enxerga dentro daquilo que afirma ser um risco assistencial. Isso tudo mediado pelo Poder Judiciário, do qual ela, como agência reguladora, também está envolvida, também está submetida, como qualquer um de nós. O que nós precisamos apenas é dessa colaboração da ANS e enxergar principalmente que nós não pretendemos, por meio da recuperação judicial, fugir à regulamentação. Até isso nós escutamos quando tivemos o resultado positivo, em primeira instância, de que a cooperativa estaria querendo burlar o sistema regulatório. Isso nunca foi dito em qualquer peça processual que esteja no processo. A inicial de recuperação judicial tem mais de 60 páginas de informações, de estudos jurídicos, de proposições legislativas que já dão conta do desejo social e econômico de se pensar nessa possibilidade de recuperação das cooperativas. Fundamentamos um caminho normativo que passa pela Constituição Federal, justamente para demonstrar a constitucionalidade da pretensão. Em nenhum momento, pelo contrário, está afirmado na petição, em nenhum momento nós falamos que queremos o afastamento da ANS. Tanto é que a ANS requereu o seu ingresso ao feito na recuperação judicial e, evidentemente, nós não contestamos esse interesse. Pelo contrário, queremos caminhar juntos, pois eu custo a crer que a Agência Nacional da Saúde, conhecendo os números, queira um destino que não se concretize na prática. Eu custo a crer que a Agência Nacional da Saúde queira desamparar, pois é isso que fará se nós não tivermos a recuperação judicial da Unimed Petrópolis. Acredito que não seja do seu desejo desamparar a população, que é a principal destinatária dos seus recursos. Então, peço, assim como os membros da diretoria, rogo, como advogado, suplico a essa casa de que, sem a ajuda das autoridades públicas, nós não conseguiremos convencer aqueles que hoje têm esse poder decisório. Precisamos mostrar para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a relevância social e econômica dessa recuperação judicial. Caso isso não se faça,
nós possivelmente teremos grandes problemas estruturais da saúde nesse município. Portanto, como advogado, peço mais uma vez encarecidamente o apoio que já estão nos dando a partir do momento que essa casa cumpre o seu papel de ouvir o povo, de sentar junto a ele para encontrar soluções. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Círio. Doutor Rafael, doutor Jair, doutor César, doutor Círio. Eu, na minha concepção, eu não vejo como a ANS possa estar levando à frente esse pedido de cancelamento desse convênio. Até porque o PIB do Brasil, se eu não estou enganado, cresceu 2%. E o PIB da Unimed cresceu 3 pontos alguma coisa por cento. Então, acho que eles deviam até a economia do Brasil conversarem um pouco com vocês para saber como é que faz um crescimento econômico. E uma instituição que tem hoje mais de 35 mil vidas. 30% dessas vidas são de idosos. 3% de fora do município. Tem a segunda maior arrecadação de ISS, que é 71, 81 milhões por ano. É infinitamente produtiva para o nosso município. E a extinção dessa cooperativa, além do impacto social, tem um impacto econômico. E a Unimed, por si própria, ela também tem outras atribuições, que são convênios com a Santa Teresa, o Hospital Clínico de Correias e o SMH. Então, acabando com essa cooperativa, com certeza, você também vai acabar com toda a saúde do município. E se acabar a cooperativa hoje? Nem a rede privada, nem a rede pública vai conseguir absorver essas 35 mil vidas. Então, se isso acontecer, Rogério, doutor Peralta, a saúde do município vai entrar em colapso. Então, eu tenho certeza que isso vai ser revisto, e a casa também está ao lado de vocês. Eu não posso falar pelo presidente, mas eu, como vice-presidente da Comissão de Saúde, farei o possível e o impossível para que isso não aconteça. E eu acho que os pares aqui presentes também, nossos vereadores, vão estar junto com vocês. Então, eu acho que vocês estão de parabéns pelos números que foram apresentados. Os números falam por si próprios. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Em 3 anos, vocês fizeram esse PIB da Unimed crescer em 3 pontos alguma coisa por cento. Vocês realmente estão de parabéns e estão no caminho certo. Muito obrigado pela apresentação. E agora, com a palavra, nosso grande amigo Rogério Tosta, da tribuna, do Conselho de Saúde. Por favor, fique à vontade, meu amigo. Boa noite, Justino, vereador Justino, que está presidindo nesse momento essa audiência. Os diretores, presidente da Unimed Petrópolis, doutor Mauro Peralta, que é presidente do Sindicato dos Médicos, e também companheiro lá no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu falo hoje aqui em nome, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, não como jornalista, né? Apesar que não dá para separar uma coisa da outra, né? Mas me pautar como presidente do Conselho. Não há dúvida nenhuma que qualquer mudança na estrutura de saúde de um município, seja ela particular ou pública, isso causa um dano muito grande. Seja uma unidade pequena ou grande, isso acaba trazendo um prejuízo enorme para a população, para o município. E quando eu como presidente do Conselho, o que me deixa preocupado é o fato de você ter 35 mil pessoas que dependem hoje, são usuários da Unimed, e que, não digo todas, mas uma grande parte, se a Unimed vier a ser fechada, vão ter que buscar atendimento de saúde em algum lugar. E boa parte desses, com certeza, na sua grande maioria, vão buscar no Sistema Único de Saúde, que vive os seus problemas do dia a dia em função de vários problemas, né, de vários fatores,
e que isso com certeza estaria um grande prejuízo para a cidade. A cidade hoje, com certeza, apesar de ter a sua estrutura física comparada com outros municípios, é uma estrutura física que tem capacidade de atender a população, mas ainda necessita de uma reforma e de uma reestruturação de gestão muito grande. Isso a gente, eu não sou técnico da área de saúde, sou jornalista, muito menos sei fazer conta, só sei escrever, né? Então, mas a gente vai acompanhando e vai percebendo que o Sistema Único de Saúde é um sistema que funciona, que atende, porém há uma necessidade muito grande de uma reformulação de gestão, uma reestruturação na forma de ser administrado, principalmente devido aos recursos que são, lamentavelmente, perdidos, desviados, seja por que fatores forem. Sendo que o principal deles, todos nós conhecemos, é a corrupção, em todos os seus níveis e das mais diversas modalidades. Então, quando você vê uma empresa, uma cooperativa, como a Unimed, correndo o risco de ser fechada e deixando de atender 35 mil pessoas, isso vai trazer um impacto muito grande para o Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma, e isso preocupa a qualquer pessoa que vem acompanhando o sistema, que vem acompanhando o SUS. Como eu disse, a gente tem uma rede que atende a cidade, porém necessita de gestão, e isso causaria esse impacto, porque hoje, querendo ou não, apesar de toda estrutura, todo esforço que se faz para atender, isso iria dobrar o atendimento. O Sistema Único de Saúde, nos últimos 2 anos, já vem sofrendo um impacto muito grande em função de muita gente sair do plano de saúde, porque não pode pagar, em função da crise econômica, e buscando o Sistema Único de Saúde, o setor público. Então, isso já vai aumentando a demanda cada dia mais. E basta você ficar nas emergências públicas, né, que você vê, o vereador Justino, que é enfermeiro, sabe bem disso, você vê que todos os dias você tem pacientes de plano de saúde, clientes de plano de saúde, buscando atendimento nas unidades públicas, em função de vários fatores, seja ele financeiro, dificuldade de atendimento, tal, mas isso vem ocorrendo. Então, isso é muito preocupante. E enquanto Conselho Municipal de Saúde, eu não posso falar nem dar nenhuma declaração mais positiva com relação ao Conselho de Saúde, porque depende de passar pela plenária, mas eu me ouvindo aqui, já não é a primeira vez que ouço essas informações, mas em função do impacto que isso pode causar ao sistema de saúde do município, me comprometo a gente estar levando essa questão para o Conselho Municipal de Saúde, no intuito da gente buscar, quem sabe, o apoio do Conselho no sentido da negociação com a agência, né, com a Anvisa, né? Então, nesse momento, enquanto presidente do Conselho, é o único comprometimento que eu posso ter com relação a esse processo todo, levar essa discussão, apresentar isso ao Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo de que, então, com a aprovação da plenária, a gente tenha o apoio do Conselho também para essa questão da Unimed dentro desse processo. A plenária é feita por 24 membros, então é uma discussão que não depende só do presidente, mas está aqui o doutor Mauro, conhece também. Então, a gente vai se apresentar e tentar buscar esse apoio para tentar também contribuir, frisando desde já, né, e como sempre, que a nossa preocupação é a qualidade do atendimento do usuário. Apesar de alguns conselheiros dizerem que nós temos que nos preocupar mais com o poder público do que com a iniciativa privada, o Conselho Municipal de Saúde trata da saúde do município. E nós devemos nos preocupar tanto com o atendimento público quanto da iniciativa privada.
É lógico que a nossa atuação enquanto Conselho Municipal com relação ao setor público é muito mais fiscalizadora nesse sentido. Mas ressalto que eu, como presidente do Conselho, também tenho grande preocupação com o atendimento da população no sistema privado de saúde do município. Infelizmente, não tenho braços e nem tempo para estar desenvolvendo todo o trabalho que acredito que o Conselho poderia desenvolver. Mas no que tange a essa questão da possibilidade que a gente vê que pode ocorrer de 35 mil pessoas ficarem desassistidas por um plano e a maioria ou a totalidade se voltar para o setor público, então eu me comprometo da gente levar isso para o Conselho e tentar buscar apoio do Conselho para que haja uma negociação com a agência reguladora. Isso, no momento, como presidente do Conselho, é o que posso me manifestar na tentativa de buscar esse apoio. E como cidadão petropolitano, a gente vê como usuário da Unimed, né, também, em função da empresa, né, é muito preocupante quando você vê uma empresa que você, pelos dados, se apresenta como com resultado positivo, depois de um resultado negativo há anos, e, de repente, sofrer esse tipo de situação, seja porque a lei não permite ou porque a lei permite. Aí eu não entro nesse mérito, porque eu não sou técnico da área jurídica, né? Senão o doutor aqui me puxa a orelha, se eu der qualquer opinião nesse sentido. Mas é preocupante quando cidadão petropolitano você vê que uma empresa que tem uma história com a cidade sofre esse tipo de situação. Então, como cidadão, eu posso afirmar que a Unimed tem o meu apoio, se vale para alguma coisa, né? No sentido de estar apoiando as iniciativas, como foi feito com os empresários, como está sendo feito hoje aqui na Câmara. E, vereador Justino, desde já como presidente do Conselho Municipal de Saúde, peço que a Comissão de Saúde da Câmara possa também se manifestar, seja por uma moção, um ofício da comissão, e também ao presidente da Câmara, vereador Rony Medeiros, que o Legislativo também possa se manifestar nesse sentido também. Obrigado. Obrigado, Rogério. Antes do doutor Mauro, o doutor Rafael quer dar uma palavra. Rapidamente, é só colocar, meu caro presidente do Conselho Municipal de Saúde, à disposição, aqueles que aqui estão, caso queira, para trazer os esclarecimentos aos conselheiros, a gente está à disposição. A gente abriu um fórum permanente de diálogo, e aí eu acho que a sua fala é muito profícua quando você diz que a importância de um ente como o Conselho Municipal de Saúde é de estar atribuído à saúde do município. E a gente sente falta disso, e há inúmeros projetos que sedimentam as possibilidades de parcerias público-privadas. Isso eu sei que é um foco, inclusive, de discussão. O nosso vereador Justino Raio-X conversou comigo sobre isso, né, que a gente precisa avançar num diálogo, numa agenda nesse sentido. Então a gente se coloca à disposição não só da Câmara, mas ao Conselho também. Tá? Obrigado pela palavra. Eu que agradeço. Com a palavra, doutor Mauro Peralta, presidente do Sindicato dos Médicos. Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Justino e o vereador Rony Medeiros, o vereador Antônio Brito e o vereador Vanderlei Braga Taboada, que é o decano dos vereadores, não é? O vereador Justino não é só 35 mil usuários, tem os 15 mil usuários também de outras Unimed que são atendidos pelo sistema. Vereador Antônio Brito, a empresa dá 700 empregos diretos, 2.000 indiretos. No momento que a gente vê Petrópolis com essas filas de pessoas no vento, ficamos aí semana passada, mais de 1.500 pessoas em frente à prefeitura que talvez não consigam nada. No dia seguinte, 80 vagas do Terefrutas que vai abrir, tinham mais de 500 pessoas.
a gente tem que trabalhar para que os empregos sejam aumentados e não sejam diminuídos. As entidades médicas, representadas pelo Sindicato dos Médicos, por mim, e pela doutora Odete Odália Tavares Costa, presidente da Sociedade Médica de Petrópolis, uma entidade de 84 anos de idade, mais velha que o vereador Vanderlei, estamos junto com a Unimed. E, 12 anos mais. O vereador Rony Medeiros e o vereador Vanderlei são do partido do PTB, que é aliado do PSL, de segundo turno. Talvez sejam necessários para que a gente consiga reabrir. O vereador Antônio Brito, também o partido dele, deu um apoio tremendo ao novo presidente, que é do PRB. Então, eu acho que é importante que a Câmara se engaje. E o Rogério Tosta, meu presidente, ele é muito humilde ao dizer que ele não tem os 24 votos. Eu não acredito que ele tenha os 24 votos, tem 23. Não é porque ele não tem o meu, mas o resto todo ele tem. Então, eu acho que se você pautasse o mais rápido possível, seria de bom ouvido. Eu tenho certeza que o Jair não se furtaria de fazer uma apresentação no tempo que o senhor determinar, se for 10 minutos, se é 10 minutos, se for 5 minutos, porque Padre Antônio Vieira já diz que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E se a empresa lucrou 1.800.000 no ano passado, lucrou 4.600.000 esse ano, porque provisionou para que dívidas futuras, senão lucraria muito mais, a empresa é altamente viável. E a gente sabe que o lucro fica em Petrópolis. O lucro da Casas Bahia vai embora. O lucro da Golden Cross vai embora. O lucro da Sul América vai embora. E o lucro da Unimed é revertido aqui na cidade, no comércio, na indústria, nos serviços. Então a Câmara precisa entrar nessa luta. Eu tenho certeza que o vereador Rony Medeiros vai fazer. Eu não quero muito me alongar. Quero novamente cumprimentar a doutora Odete Odália Tavares Costa, que deveria estar aqui conosco, e agradecer a participação. Muito obrigado, e estamos todos juntos no mesmo barco. Obrigado, doutor Mauro. Com a palavra, Vossa Excelência, vereador Antônio Brito. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos aqui, os representantes da Unimed, o companheiro doutor que falou agora, representando o Sindicato dos Médicos, Rogério, representando o Conselho Municipal de Saúde, e os meus colegas vereadores, o vereador Justino, o vereador Rony e o vereador Tabuada. E todos. O doutor falou sobre a representação política. Porque o que a gente pode tentar fazer, eu vejo poucos instrumentos diretamente para nós aqui da Câmara, a não ser essa ligação com a sociedade, porque nós somos os parlamentares que lida na ponta com as pessoas, igual o médico. O trabalho do médico é a convivência com as pessoas. Cada minuto do médico é tratando direto com a pessoa. O vereador, nessa simetria política, é o que fica na ponta. Só para recordar aqui, porque eu acredito também no próximo governo eleito, tanto o presidente quanto aqui no estado do Rio. Eu nunca estive tão entusiasmado e credo como estou agora nas eleições. Eu participo de eleição a cada 2 anos, há 30 e poucos anos, parece que já é a 17ª eleição, se não direta, mas quase direta, que eu participo, trabalhando efetivamente em campanhas e acompanhando resultados, e nunca estive tão
entusiasmado, acreditando que vai dar certo, vereador Rony, com o novo governo, pela proposta que trouxe, a reviravolta que houve, isso partindo da população. A população quis assim, mudou quadros quase intocáveis. Em uma certa ocasião, eu, há quase 20 anos atrás, eu conversei com um prefeito da cidade de Sorriso, lá em Sorriso, a capital mundial do grão, onde parte da moeda lá é uma saca de soja, através da soja. E ele, conversando comigo, produtor rural, ele falou, eu estou torcendo para que a fazenda do lado das minhas terras, do lado tal, e foi falando que tinha acontecido lá um fenômeno que não costumava acontecer naquela época, que era a chuva na época da colheita, e depois tinha acontecido a seca quando tinha que chover. E aí, em uma área que eles não esperavam isso, não estavam preparados. Então, a coisa estava numa crise nessa época lá. Teve protesto dos agricultores, queimavam tratores, a questão da política. E ele falou, olha, se o meu vizinho da direita de fazenda, da esquerda, aí foi falando os lados, se eles estiverem bem, pode até ser que eu não esteja tanto quanto eles, mas pela força da vizinhança, da vizinhança estar bem, para mim, eu já me satisfaço com isso. Então, para o poder público, para essa Câmara, para o governo municipal, para nós representantes do povo, é preciso, para a coisa estar bem, ou pelo menos caminhando para isso, é preciso que as instituições privadas que cuidem do serviço essencial, por exemplo, a Unimed, a questão da saúde, porque você imagina, indiretamente, ou talvez diretamente, sem o serviço da Unimed, se parar hoje, essas pessoas vão ser atendidas aonde? E se o nobre advogado falou, outra empresa que vier, primeiro, como viria isso, como seria isso ia acontecer, mas se vier, será que vai dar o mesmo atendimento? Bom, primeiro que por que trocaria um por um? Se a empresa já está estabilizada na sua cultura, na identidade com a população, por que faria isso? E se tem o Instituto de Recuperação? E o grande exemplo, essa empresa, a maior da América Latina, tendo sido recuperada. Eu acredito que esse governo deve pautar, porque fala-se muito em anistia. Anistia para soltar, por exemplo, para dar liberdade para alguém que assaltou os cofres públicos e matou pessoas, inclusive na área da saúde, faltando a verba. Anistia para isso, anistia para aquilo, se propuseram. Então, que haja, pelo menos, esse entendimento, vereador Justino, vereador Rony, quanto a essas questões que, de repente, o Estado brasileiro deixa por um tempo, por um período, de lucrar nos impostos aqui, mas pelo menos fortalece uma instituição que está prestando serviço, que inclusive desafoga o próprio serviço municipal, estadual e federal, que é a responsabilidade do Estado. Então, nessa linha de valorizar o que temos, de fazer, por exemplo, agora a última notícia é que, segundo a política declarada do próximo presidente, os médicos, a Cuba não quer mais os médicos aqui no Brasil. Mas estava claro que isso ia acontecer. Uma série de erros, a forma que chegou aqui essa empreitada do governo. E os nossos médicos, onde estão?
Será que está faltando mesmo no mercado? O que está acontecendo? Não é, talvez não seja o valor que está faltando chegar a ele. Então, eu acho que deve sim ter essa tentativa. Eu quero parabenizar a instituição, porque não podemos deixar para trás aquilo que tem trazido bem para a nossa população. Eu acho, assim, que talvez uma investida política, numa conversa com o novo governo, com o novo parâmetro que vai vir por aí, a gente não sabe, a gente espera que seja bom, tanto no Estado quanto na União, para que a gente possa avançar e fazer com que os que se preocupam com isso possam dormir em paz, sem pensar que possivelmente 45 mil pessoas, pode ser que de um dia para a noite fique sem esse serviço. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Pastor Antônio Brito. Uma palavra agora ao nosso presidente, vereador Rony Medeiros. Rapidamente, até doutor Rafael, doutor Jair, doutor César, doutor Cílio, doutor Mauro Peralta, Rogério Tosta, membro do nosso Conselho Municipal de Saúde. É um tema extremamente complexo e importante para o nosso município, que a gente abre a casa a qualquer momento que for necessário e, se for preciso, que a gente se esforce até em articulação política para, de alguma forma, não percamos o foco no sentido da importância dessa empresa para o município. A gente, basta dizer que é a segunda arrecadação de ISS do município. São 600 empregos diretos, quase 3 mil direto e indireto. Só isso resume a gravidade do problema e já justifica toda a boa vontade que essa casa terá em fazer o que for possível para estar aliado a vocês. Não tenho a menor dúvida que não só eu, como os demais vereadores, estaremos enganjados no que for preciso fazer, haja visto que é um tema de extrema relevância para o município, que economicamente vem sofrendo como todo o país, e a gente não pode, de forma nenhuma, passar por essas situações de risco de tão importante assunto econômico. E fora o impacto, haja visto que um outro segmento de serviço teve problema há um tempo atrás, não vou precisar, mas que impactou diretamente na rede municipal em mais de 10 mil atendimentos novos. Então a gente tem que fazer de tudo, estaremos aqui nos desdobrando, estaremos aqui de porta aberta. Foi importante o tema para que a gente também possa levar às pessoas que tenham dúvida a importância de estar debatendo nessa noite essa recuperação judicial tão importante para o nosso município. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras. Com a voz agora, Vossa Excelência, vereador Taboada. Boa noite a todos os presentes. O meu amigo Mauro Peralta, demais outros administradores da Unimed, Tostes ali, nosso amigo, e demais assistência. Realmente a gente se preocupa, eu me preocupo muito, sou um dos participo da Unimed todo mês lá, e vejo que com essa situação das empresas irem embora de Petrópolis, a queda foi grande e a área de saúde do município não tem a estrutura necessária para receber essas pessoas que deixaram de contribuir com a Unimed pelas empresas que foram embora de Petrópolis. Eu venho acompanhando e tenho conversado com vários médicos que reclamam realmente da quantidade de atendimento em relação ao que era. A Unimed é uma empresa que é administrada com pessoas que hoje eu estou vendo, pela demonstração aqui em valores, a maneira completamente que ela era administrada. E acho que é importante a seriedade na coisa. Estão ali para administrar não só de uma pessoa, de milhares de pessoas, e a responsabilidade é grande. Para nós, por exemplo, o emprego que gera a Unimed, como o doutor Mauro Peralta falou, em 700 empregos diretos, e tem os indiretos também. Tudo isso vem realmente chamar a atenção da gente e colocar à disposição, o presidente já disse, para que a gente possa ajudar de uma maneira. Eu acredito muito na mudança do governo federal, também do Estado,
que muita coisa vai acontecer. E uma delas, principalmente, é dar condição das empresas se recuperarem. Por esse desmando que houve durante tanto tempo, com esse sacrifício do brasileiro, entendeu? Com essa roubalheira descarada que houve no governo e que deixou de dar consistência. Por exemplo, financiamento. Antes de ser vereador, eu sempre fui contador, tem meu escritório. Esse financiamento de dívida, quando exige 20%, de imediato, não tem condições. Realmente você não tem condições de pagar. Eu não sei o volume da dívida, mas se for depositado 20%, não tem como pagar. Nenhuma empresa. Eu tive empresa que tentou fazer o refis e não conseguiu, porque tinha que entrar com 20%. Não tinha condições de pagar. Então, o que acontece? O momento agora é que esse novo governo que se instala, nessa área de saúde principalmente, tem muito hospital com problemas sérios de dívida, tem muitas empresas que precisam de ter ajuda, e a ajuda dela passa por essa administração séria, dando condições das pessoas dizer quanto você pode pagar, qual o seu poder de pagar sua dívida. Vamos negociar, não caso a caso, mas vamos negociar dentro de um limite de valores que possa, como a Unimed, se recuperar da dívida construída ao longo do tempo. Não é por vontade, talvez, de administração, mas pelo problema que se passou, que se passa no Brasil. Eu sei, porque muitas empresas fecharam, pararam, porque a situação não tinha como continuar. Não havia uma condição de continuar trabalhando, porque senão o sujeito perdia tudo aquilo que ele tinha adquirido ao longo do tempo, ao longo dos anos de trabalho dedicado. Então, eu acho que o momento agora passa por questões políticas, de apoiamento, de tentar realmente sensibilizar essa nova administração, de dar um espaço para que as pessoas tenham o direito de pagar aquilo que é possível dentro da sua arrecadação. Não adianta eu querer entrar com 20% da dívida se eu não tenho ele. Então eu preciso o quê? É que realmente haja uma sensibilidade nesse sentido, principalmente dos administradores, porque eles precisam arrecadar também. A Unimed não deve porque ela quer, não. A Unimed deve por crises. E aí o que acontece? Eu acho que é o momento de haver uma reflexão, de haver ser sensível, porque houve há uns anos atrás um governo que depois degringolou, mas ele deu uma anistia a todos os débitos inferiores a R$10 mil. Poxa, muita empresa pequena conseguiu se safar porque não pagou mais os R$10 mil. Mas tem que haver uma compensação também para as grandes empresas. Tem que dar Então, porque não compensava, inclusive, a dívida ativa da União, cobrar 8, 9, 6, 7 mil reais, porque ficaria muito mais caro a execução. Então, o ministro, na época, eu não me lembro, ele baixou essa portaria, zerou, limpou, só ficou as grandes empresas. Agora é o momento do governo que entra, com um espírito completamente diferente do que estão saindo, e fazer com que as empresas tenham a recuperação dentro dos seus limites. Eu acho que o primeiro passo é esse. Qual é o limite que a Unimed pode pagar o que deve? Ele pode pagar 2 milhões por mês, 1 milhão por mês. Então vamos acertar dentro desse processo, que leve 10, 15, 20 anos, mas vai pagar. E não vai acontecer mais, que eu tenho a certeza que uma administração séria ela traz realmente o lucro e a satisfação dos sócios que vão estar ali contribuindo, porque querem manter o seu serviço, eles precisam de ter o serviço à altura daquele que paga e que tem direito de pagar. Então, eu acho que esse é o momento. Estarei aqui à disposição, junto com o presidente, é lógico, que isso parte da presidência da Câmara, eu tenho que ele é sensível a essas coisas, e a gente está aí à disposição para, se tiver que ir a Brasília, alguma coisa, criar uma comissão, e dentro de um limite, porque isso aí até o governo começar a deslanchar, vai demorar um pouco, porque tem muita coisa errada a gente vê. E aí eu estou à disposição dos senhores, porque entendo que salvar uma empresa é salvar emprego. É prestar um serviço sério, que eu tenho a certeza que está acontecendo na Unimed, eu tenho acompanhado. É isso aí que eu tinha que falar, senhor.
Obrigado, vereador. Como o presidente já tinha passado antes, agora a gente vai abrir para a plenária. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade, que levaremos o microfone até vocês. Doutor Odete, lá, por favor. O presidente vai levar o microfone até a senhora. Boa noite. Na qualidade de presidente da Associação Médica de Petrópolis, também me coloco aqui primeiro, agradecendo o meu comparecimento e agradecendo à mesa, né, por ter citado aí pelo doutor Mauro a minha presença. E fazendo parte do outro lado, eu sou conselheira de administração da Unimed há mais ou menos 30 anos. Então, acompanho a Unimed, acompanho a nossa cooperativa desde esse tempo. E, como conselheira e como usuária, como médica, como pediatra, que também trabalho nesse tempo todo, vejo que a nossa cooperativa está no processo de recuperação. Então, eu peço também aos senhores da casa que fiquem ao nosso lado. A Associação Médica também, a gente caminha também a pequenos passos, porque também é mais um compromisso que nós temos a cada dia, mas nós também estamos junto com a Unimed para estar ao seu lado. Por outro lado, só lembrar, vereador Justino, que também nós já trabalhamos juntos, né, ao SUS, esqueceu de se falar que a Unimed também faz todo mês um repasse, que é o chamado repasse ao SUS. Porque muitos dos nossos usuários, às vezes por questão de proximidade, às vezes não dá tempo de chegar até o nosso hospital Unimed e são atendidos, muito bem atendidos, por sinal, porque eu trabalhei 30 anos no SUS e a gente sabe, né, da presteza que faz. Então, nós repassamos todo mês ao SUS uma quantidade também que o presidente e o vice-presidente agora pode falar. Nós repassamos ao SUS também. Nós fazemos esse repasse. Então, se a Unimed, amanhã ou depois, acabar, também o SUS vai também ficar com um déficit. Tá? Então, eu peço até que o doutor César fale depois qual é mais ou menos esse repasse que a gente faz ao SUS. Muito obrigado. Estamos... Obrigado, doutora. É sempre bom a gente rever nossos colegas de plantão. Nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, já que a doutora Odete está aí, vem para cá também, que nós vamos quebrar o protocolo. Doutor Rafael, doutor César, doutor Ciro, se posicione aqui. Nós vamos, em nome do presidente, conceder-lhes uma moção congratulatória e gostaria que vocês recebessem aqui nas mãos do presidente. Enquanto isso, eu vou lendo aqui rapidinho. Câmara Municipal de Petrópolis, moção congratulatória. Vereador Rony Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis e demais vereadores, satisfeitas as formalidades regimentais, encaminham a presente voto de apoio à recuperação judicial à Unimed Petrópolis. Concedida pelo juiz titular da 4ª Vara Civil, entendendo que hoje a empresa esteja na categoria de atividade empresarial, com mais de 35 mil beneficiários na região, sendo 30% de idosos, gerando cerca de 4,1 mil empregos diretos e indiretos, sendo a segunda maior empresa geradora de ISS no município. Possui hospital próprio e uma rede de 270 médicos cooperados. A Unimed Petrópolis poderá, assim, reestruturar suas dívidas, permitindo o nosso modelo de gestão e resultados. Pela qualidade de seus serviços e ampliação do número de procedimentos de alta complexidade e de atendimentos, o Hospital Unimed Bingen tornou-se o único da região serrana a conquistar o selo ONA de qualidade, reconhecendo a seriedade do trabalho de sua equipe e constatar o impacto que poderia gerar na cidade. Esta Casa Legislativa declara seu apoio a esta causa, unindo-se aos empresários e outras esferas do poder público
para que esta recuperação ocorra da melhor maneira, fortalecendo esta cooperativa tão importante para a saúde do município. Petrópolis, 14 de novembro de 2018. Antes de encerrarmos, gostaria que o Dr. Rafael, presidente da Unimed Petrópolis, fizesse as considerações finais até em nome dessa presidência. Em primeiro lugar, mais uma vez ratificando o obrigado, a gratidão da Unimed Petrópolis e toda a população que gira em torno dela, seja médico, clientes, rede credenciada, enfim. A oportunidade da gente estar trazendo a informação e divulgando isso de uma forma pública e transparente, como é o nosso desejo. E muito nos engrandece e nos honra receber uma moção congratulatória desse nível, do presidente e da vereança toda, porque mostra que nós estamos no caminho certo e as palavras de vocês demonstraram o quanto, de fato, a gente pode se sentir acolhido dentro da Casa do Povo, dentro do Poder Legislativo, assim como também do Executivo. E, em palavras absolutamente finais, citando falas congruentes do vereador Antônio Brito, do vereador Vanderlei Taboada, de fato, a gente precisa da oportunização. Se for dado por merecimento de resultados alcançados pelo esse novo momento, pela nova gestão da Unimed Petrópolis, eu tenho certeza, como no passado fiz ao nosso antigo prefeito, de que entregaria o primeiro hospital acreditado da região serrana, que eu teria o prazer de voltar a essa casa e dizer que nós recuperamos a nossa Unimed Petrópolis e que potencializamos muito a riqueza distribuída, a oferta de emprego e sedimentamos o voto de confiança que hoje está sendo dado. É interessante que fala-se com muita propriedade na esperança também de uma anistia, que é uma instância facultativa e possível. Visto, inclusive, recentemente, a possibilidade de ocorrer muito perto de nós. O grupo da Cervejaria Petrópolis teve um perdão bilionário. E o Atlético Paranaense, um clube de futebol. Então, se a gente não acreditar que o setor de saúde, que cuida da saúde direta da população, que tem uma responsabilidade social imensa, ainda que com todo o respeito e honrosamente aos dois setores da sociedade que citei, mas não há possibilidade de precedente de comparação, é sim possível que com o tempo a gente também tenha o entendimento de que a recuperação chegou a tal ponto que o Instituto da Anistia possa ser oficializado.
E isso é muito importante. E finalizando, porque eu acho que a gente já tratou todos os temas mais importantes, também foi falado aqui que salvar a empresa é salvar o emprego. E que isso seja feito com a responsabilidade de se manter a qualidade assistencial. E tem sido essa a bandeira em todas as vezes que os magistrados e o Poder Judiciário analisa as questões e as causas da Unimed Petrópolis, porque de fato há consistência dentro desse conceito, dentro desse limite da responsabilidade assistencial. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos os presentes. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rogério. Obrigado, doutor Mauro. Obrigado, doutor Rafael, doutor Jair, doutor César. Enfim, a todos os presentes. É uma honra recebê-lo nessa casa e estaremos sempre à disposição. Meu muito obrigado e boa noite. A audiência está encerrada.